o professor. Combinado assim? Se combinado, eu passo, então, a palavra ao professor Frederico. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite. A gente faz isso de maneira muito protocolar em alguns lugares, né? Mas, assim, na Metodista eu me sinto em casa, eu me formei aí, fiz mestrado e doutorado. Conheço o Kleber, né, há muito tempo, o Antônio tinha perguntado, assim, a gente já teve muito congresso do Paul Tiller junto, né? E para mim é sempre uma alegria muito grande, assim, retornar à Metodista. Agora, nesse ano de 2020, esse ano completamente atípico, a gente volta nessa modalidade aí com esses recursos tecnológicos. Não é a mesma coisa, né, mas é o que a gente está tendo, e acho que a pandemia virou nossa vida de cabeça para baixo, e a gente agora tem que também ver o que a gente consegue fazer com tudo isso. Eu acho que esses recursos tecnológicos têm sido, de alguma maneira, umas ferramentas muito úteis para a gente, de alguma maneira, lidar com essa situação toda. Tá? Então, eu vou começar, eu vou pedir o Kleber para me dar um toque ali quando tiver com 55 minutos, mais ou menos. 50 minutos é melhor. Só para eu não me perder, porque assim, é um tema que eu gosto muito, e aí coisas que a gente gosta, a gente se empolga demais e perde um pouco a noção do tempo, né? Como o Kleber falou, né, aqui no Brasil, assim, a área de essa interface entre cinema e religião, ela tem sido explorada assim de maneira muito esporádica, né? E nas duas áreas. A gente tem assim algumas dissertações ou teses, alguns livros, mas que são de interesses muito pontuais, né? Então é um professor que gosta de um diretor ou gosta do Star Wars e vai lá e oferece um curso sobre aquilo, mas não dá continuidade, né, para frente ou para além disso. E por outro lado, acho que na área do cinema a gente tem um certo preconceito. Acho que são duas razões, né? De um lado, um certo preconceito mesmo com a temática religiosa. Então, muita gente acha que isso não é um tema, para usar uma expressão, cool, então não é um tema legal de se tratar, então todo mundo está mais atrelado e preocupado com as questões da arte, que religião, então, não é um tema que tem cidadania e merece ser tratado. Ou tem um outro aspecto, né, que está para além desse, que é uma dificuldade em tratar com a temática da religião presente nos filmes. Falta referencial teórico, muitas vezes, para quem vem da área de cinema ou da área de artes. Eles não têm, não sabem lidar com isso, que é a religião presente nos filmes. E, assim, para tratar dos filmes, a gente estava comentando um pouco aqui antes da aula das séries também, eles acabam, em algum momento, voltando para essa questão da religião. E aí, quando você não sabe ou não consegue tratar a religião de uma maneira um pouco mais sofisticada, muitas vezes esse tema ou ele é mal trabalhado ou simplesmente quem vem de uma outra área que não lida muito bem do ponto de vista teórico, tá, com a questão da religião, acaba ignorando, varrendo o tema para baixo do tapete. Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dou aula, tem um curso de cinema, e aí tem uma disciplina introdutória do primeiro semestre que procura articular cinema com as diversas linguagens. Então, assim, você tem cinema e um monte de coisas, né? Cinema e cultura, cinema e música, cinema, e aí o E ali tem praticamente um tema para cada aula, tem 12 temas. E aí um dia, né, assim, o que me chama a atenção, conversando com o professor de lá, perguntei por que não tinha cinema e religião, sendo que religião é um tema que atravessa, né, o cinema. E aí ele realmente falou, a gente não sabe mexer com isso aí. Então a gente acaba não lidando com essa temática, isso dá muito problema em sala de aula, aquela coisa toda. Agora, quando a gente vai para um contexto, para além, né, do contexto brasileiro, e eu acho que assim, o cenário de fala inglesa tem avançado, e avançou já bastante nisso, né, nessa reflexão, a gente acaba tendo uma outra, digamos, um pouco mais já embasada e desenvolvida em torno dessa relação entre religião e cinema.
Eu vou aqui fazer mais um breve histórico, eu não gostaria de me deter muito nisso por causa do tempo, acho que a gente pode depois voltar e discutir algum aspecto mais específico com vocês, caso chame a atenção. Mas aqui eu gostaria só que vocês vissem um pouco um certo histórico já, que remete aí pelo menos à década de 70, década de 80, né, quando esses estudos começam a se estruturar, né? Na Academia Americana de Religião, que é um encontro de acadêmicos que estudam religião, de teologia, de ciências da religião, tem já há muitos anos um grupo de trabalho específico sobre cinema e religião, né, já bem solidificado. Então, isso já é uma demonstração para a gente de como essa área lá é bem articulada. Agora, ela começa a se estruturar, e aí eu vou construir um pouco esse percurso histórico com vocês, mas não vou ficar aqui preso à questão de datas e tudo mais, eu queria mais trabalhar os temas e as questões que vão aparecendo, até porque o fato de essa abordagem que concebe uma relação entre cinema e religião ser a primeira, não significa que ela é descartada e depois surge uma outra e assim sucessivamente. Elas vão, de alguma maneira, se convivendo. Até hoje a gente acha textos recentes que vão um pouco trabalhar a questão, como, por exemplo, se cinema e religião fossem duas esferas sociais autônomas, então a gente vai relacionando uma coisa com a outra. Aqui a gente tem uma primeira aproximação, porque assim, o tema da religião sempre esteve presente no cinema. Quer dizer, a gente tem vários filmes sobre logo no início da história do cinema, no início do século XX. A gente tem grandes épicos, né, que foram produzidos com temas bíblicos, né, e que vão também marcar a história do cinema. E também, quando o cinema chega, né, por exemplo, na Índia, a gente percebe a preocupação de tratar a religião indiana também na tela, né, no cinema. Então, assim, isso vai atravessando a história do cinema e não é algo recente, né, está presente desde o início da história do cinema. E aí, no entanto, aqui a gente tem um critério para estabelecer essa relação, né? É como se julgasse, o cinema fosse julgado a partir de critérios morais e religiosos. Então, a partir de uma compreensão, em geral, extremamente conservadora de religião, né? Julga-se os filmes a partir do critério da fidelidade ou não a uma certa ortodoxia, uma certa interpretação que se faz daquela religião. Então, vou pegar aqui o contexto mais do cristianismo. Então, assim, em que medida um filme ele reproduz uma interpretação oficial da Igreja Católica ou de igrejas protestantes, e quanto mais fiel a essa tradição, a essa interpretação mais canonizada, então esse filme é considerado um filme religioso, e o filme é julgado a partir de um critério que não é intrínseco, né? Esse é, para mim, um elemento marcante aqui. O filme é julgado a partir de um critério externo, exterior a ele, ou seja, a partir dessa interpretação normativa da religião. Eu esqueci de reservar aqui, eu me lembrei disso agora, na verdade. Então, assim, Hollywood tinha uma espécie de manual, não muito oficial, mas que deveria ser observado, de certas regras, o que poderia ser filmado ou não. E, por exemplo, havia uma regra que dizia mais ou menos algo assim, que quando houvesse um homem e uma mulher num quarto, um deles tinha que estar com o pé no chão, ou seja, não poderia estar os dois na cama juntos, né? Aí tem um filme fantástico em que o diretor acha uma saída, que ele faz um corte, né, no meio da tela, e aí tem um homem e uma mulher conversando ao telefone, né, cada um no seu quarto, mas aquele corte que ele faz na tela, eles aparecem lado a lado como se eles estivessem deitados na mesma cama. Então, assim, havia toda uma observação, uma observância, né, desses critérios para que eles não fossem quebrados, mas a criatividade sempre dá também encontra os seus caminhos. E a partir disso também se estabelece filmes, isso é muito curioso, que seriam antirreligiosos.
o que seria o filme antirreligioso desse ponto de vista? São aqueles filmes que não seguem essa interpretação canônica da religião. Tem um filme, eu vou tentando e recomendando alguns desses filmes para quem não viu, tá? Chama Nazarene, do Buñuel. Ele é um filme fantástico, assim, claramente inspirado na figura de Jesus, ou em alguns ensinos de Jesus. No entanto, como ele quebra com muitos desses elementos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, que tem aquele elemento uma certa moral, uma certa visão do que seria cristianismo, ele foi considerado um filme antirreligioso, mesmo que ele tenha, na sua composição, traços claramente religiosos. Ainda dentro dessa perspectiva, eu gostaria de chamar a atenção para uma espécie de uso teológico, né, que se faz do cinema. Como eu falei para vocês, né, esse livro aqui é um livro de 2000, é um livro excelente, do Johnston, em que ele vai lidar com uma certa abordagem, até a gente poderia dizer tillichiana, né, inspirado no Paul Tillich, para trabalhar o cinema. Só que é sempre aquele... eu vou ler essa citação dele, que ela citação muito clara, mas vocês vão ver, o cinema, ele oferece as questões do nosso tempo. Então, a gente lendo bem os filmes, vendo bem os filmes, a gente vai captar as questões do nosso tempo, ao passo que a teologia, então, poderia oferecer respostas a essas questões. Ele usa essa metáfora que eu acho que deixa a coisa toda muito clara, né? Ele diz assim: como os coelhos nas minas de carvão na Inglaterra do século XIX, que foram usados para farejar gases venenosos, os filmes podem farejar as correntes em nossa sociedade, explorando as dimensões da realidade que estão lá para nós também, mas que nós, ele está pensando em teólogos cristãos, ainda não percebemos totalmente, apresentando essas ambiguidades e assim habilitando o diálogo. Eu coloco nessa categoria porque é isso, o cinema é um meio, né, e você tem aqui a religião como algo que vai vir, então, fazer uma apropriação do que o cinema diz, tendo em vista as suas finalidades, tá? Eu não estou aqui, com isso, estabelecendo também juízo de valor. Por exemplo, esse livro é excelente, é um livro, assim, dos bons livros, né, que a gente tem sobre religião e cinema, e usa essa perspectiva. Uma outra é uma abordagem que eu acho até assim, bastante fenomenológica, que acaba colocando para a gente uma questão que não é mais o que é um filme antirreligioso. Essa abordagem é muito... Ela traz questões que são difíceis de responder, e por isso eu não pretendo respondê-las aqui nessa noite, que é a gente se perguntar o que faz de um filme religioso. Eu não sei na cidade de vocês, mas eu acho isso uma das coisas mais fantásticas que eu mudei para Juiz de Fora, é que aqui, até há 2 anos atrás, ainda tinha videolocador. Eu ficava me perguntando na época da internet quem usa videolocadora, mas tinha, então devia ter gente que usava. Na videolocadora sempre tinha aquelas classificações que se fazia, né, filmes de suspense, terror, e aquela coisa toda, e tinha filmes religiosos. Mas, assim, do ponto de vista oficial, isso não existe, tá? Assim, filme religioso. Essa classificação não existe. Por exemplo, se vocês forem ver premiações, Berlim, Cannes, na própria academia lá nos Estados Unidos, você não tem um tipo filme religioso, isso não existe. Agora, a pergunta é, o que faz de um filme religioso para a gente analisar esse filme? Então, por exemplo, se a minha preocupação como estudioso da religião ou como teólogo com filmes que são considerados, sabe, de uma classificação mais acadêmica, mesmo que ela não exista ali do ponto de vista artístico, considerar um filme religioso, qual é o critério para eu chamar um filme de filme religioso? Essa abordagem ela é muito boa porque ela traz para a gente uma questão, uma complexificação nessa questão, melhor dizendo. Porque a gente, com essa abordagem, percebe que um filme religioso não é necessariamente um filme que trate de símbolos religiosos, de ritos religiosos,
ou de temáticas que a gente normalmente identifica como temáticas religiosas. Tá? Um dos primeiros, né, que fez essa abordagem, depois eu posso mostrar, esse livrinho aqui, um livrinho antigo, que é A Religião no Filme, tem artigos excelentes aqui, é um livro da década de 80, e aqui tem Michael Bird, ele faz uma abordagem a partir do Mircea Eliade, que é um estudioso da religião, né, quem normalmente estuda a ciência da religião, é um autor referência, e ele diz uma coisa que ajuda a gente a entender essa abordagem. Ele diz assim, o critério de autenticidade de uma imagem do mistério é que a imagem deve trazer outra coisa além de si mesma, mas não por outro meio, senão por si mesma. Parece meio complicado, mas a ideia é relativamente simples. É a ideia de que o que faz um filme religioso, vamos dizer assim, é o seu estilo. Então, filmes que tratam de temáticas existenciais, por exemplo, tá? Mesmo que não haja uma referência explícita a uma temática religiosa, é um filme religioso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Isso não acontece toda vez que a gente vai ou ir ao cinema, né? Agora com essa situação toda de pandemia, resta-nos assistir filmes em casa. Normalmente, né, nessa época, os serviços de streaming têm feito um sucesso, e esses tipos de filme normalmente a gente não encontra lá também, mas vocês aqui podem lembrar de uma certa experiência, talvez. A gente está lá no cinema, assiste um filme, acaba o filme, você não quer falar nada, porque assim, aquilo te tirou o chão, né? E tirou o chão por quê? São aquelas imagens, normalmente é um tipo de cinema muito, quase filme de arte, né, que vai se enquadrar nesse tipo de análise, que são aqueles filmes em que o movimento da câmera normalmente é lento, quer dizer, ele está filmando uma cena do cotidiano, mas está remetendo para além desse cotidiano. E aqui tem um paradoxo que a teologia já conhece desde, pelo menos, na Idade Média, que é essa ideia de quanto mais fundo na imanência, né, mais você está transcendendo. Né? E transcendência aqui não é indo para cima, é indo além. Então, assim, tem imagens do cotidiano, coisas corriqueiras, né? E essas coisas corriqueiras remetem para além de si. E aí, isso aqui inverte uma série de classificações que a gente tem, que é a seguinte: esse filme, que é um desses épicos chamado Os Dez Mandamentos, desse ponto de vista, ele talvez não seja um filme religioso, ele seja mais um filme que pretende ser histórico, vamos dizer assim. Ao passo que outros filmes que não necessariamente tocam símbolos religiosos, eles poderiam ser chamados de filmes religiosos. Eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler que acho que não vai atrapalhar depois que quiser este filme, que é um filme do Bresson. Deixa eu ver se eu só vou conseguir aqui. Espera aí. É um filme do Bresson, chamado Cartas de um Pároco de Aldeia, e eu vou passar para vocês o finalzinho, tá? Mas vai estragar um pouco? Vai, mas vocês vão ver que o filme vale a pena, mesmo eu dando esse spoiler aqui. Vou passar só um trechinho só para vocês verem. Esse é o final de um filme que é considerado dentro dessa perspectiva como a religião através do cinema, né? Você gostou? Então, daí tem que... Tá tudo ok?
Então, assim, tem toda essa estética, né? Vocês veem que ali fica só naquela cruz. Aqui a referência religiosa é explícita, é mais explícita do que em outros filmes, e acaba com essa ideia de que tudo é graça, né? Eu não vou ali contar quem é que estava em essa situação de saúde extremamente frágil, mas é exatamente esse conflito. Esse personagem ele entra num conflito e esse conflito vai se desenvolvendo e no final ele se resolve de uma maneira que normalmente aponta para esse elemento de transcendência. Assim, e ele vai chegando a essa transcendência quanto mais ele entra para dentro de si próprio, né? Então, esse é um tipo de abordagem também de filmes que eu acho... E aí entra também uma coisa que eu comentei com vocês anteriormente, né? Eu não estou estabelecendo aqui juízos de valor, porque eu acho que dificilmente esse tipo de abordagem a gente conseguiria avançar muito quando a gente trata de filmes da cultura pop. Eu não sei se isso aqui... eu desconfio que talvez não vá muito longe quando a gente vá, porque a estética é outra. E aí tem, sim, a partir de 82, esse é o primeiro livro, texto que eu encontrei, que faz referência a um elemento que vai se tornar muito comum a partir dos anos 2000, que é uma ampliação dos filmes, né? Até ali, os filmes que normalmente eram analisados, eram filmes mais, a gente chama de arte, né? Filmes do diretor, então normalmente associado a um diretor específico, o Bergman, Pasolini, Bresson e tudo mais, e começam a se ampliar os horizontes de maneira muito clara, né, nos anos 2000, não que isso já não tivesse se iniciado antes, mas nos anos 2000 isso fica muito claro, que é começar a trabalhar também com cinema, digamos, comercial. E aí, com a cultura pop, ela chega com muito mais força nas abordagens que se faz nesse contexto de fala inglesa do cinema. E tem uma mudança que aí também vai se operar, que não é mais cinema e religião, ou a religião através do cinema, mas é o cinema como religião. Eu procurei aqui, eu não sei se eu emprestei esse livro para alguém, e a Elaine é uma aluna minha que está aqui assistindo, de repente está até com ela o livro. Não sei, eu estou brincando. Mas é um livro que tem esse título, Cinema como Religião, em que ele vai tentar argumentar que o cinema, em alguma medida, ele exerce a função que a religião exercia, digamos, em sociedades pré-industriais, ou pelo menos ali em sociedades até metade do século XX. Quer dizer, o argumento dele é que está muito bem expresso, já em 82, nessa citação que eu vou ler para vocês, que é a seguinte: como forma popular de vida religiosa, os filmes fazem o que sempre se pediu à religiosidade popular, isto é, que elas nos provessem com formas arquetípicas de humanidade, figuras heróicas e que nos instruíssem nos valores e mitos básicos de nossa sociedade. Assim, dá para ampliar o que está sendo dito aqui, mas a ideia é que o cinema acaba exercendo esse papel de religião, ou o cinema é como religião, em primeiro lugar, à medida em que ele oferece essas figuras heróicas, ele constrói essa figura do herói. Sobre essa figura do herói, vale muito a pena a gente voltar o olhar para um texto que é um texto muito antigo, e como, claro, né, o conhecimento vai se desenvolvendo, tem críticas a ele, mas é um texto que ainda tem uma potencialidade muito grande, que é justamente o Herói de Mil Faces, do Campbell, que é inclusive ele foi ele era muito amigo do George Lucas e que ajudou o George Lucas a pensar muito do aspecto mitológico presente no Star Wars. Nesse livro ele vai mostrar o Herói de Mil Faces, como há uma estrutura nas tradições religiosas que levam à construção do herói. Então, por exemplo, uma das coisas que aparece nessa construção é a ideia de que o herói por exemplo, alguém que age em função ou tendo em vista o benefício de toda a comunidade. Ou seja, assim, o herói não é só aquele indivíduo que é forte, que tem qualidades excepcionais. O que faz muitas vezes o vilão também tem essa
essa mesma característica. O que faz do herói um herói é que ele age motivado pelo bem comum. Então, ele é, em geral, um altruísta, né? Esse é o mobile, né, dessa característica dessa figura do herói. Muitas vezes esse herói não quer, inclusive, ser herói, né? Ele recebe uma missão a contragosto. Aí as mitologias, as narrativas vão construindo isso de uma maneira muito interessante. Que é, por exemplo, quando, mais ou menos no modelo ali do Alice no País das Maravilhas, né, passa um ser, assim, normalmente fabuloso e que tem alguma coisa que chama a atenção desse indivíduo, ele corre para o meio da floresta ou outro ambiente, e quando ele vê, ele está no meio da missão e da sua saga, né, aquilo que ele tem que cumprir. Normalmente esse herói, então, ele passa por vários obstáculos, enfrenta vários inimigos, e aí, a partir disso, ele vai se conhecendo, quer dizer, a função desses obstáculos não é só que ele mostre a sua força, a sua habilidade, mas é que, à medida em que ele vai passando por esses obstáculos, ele se conhece cada vez mais e melhor, até que ele chega no que o Campbell chama do Hades, né, que seria aquele conflito mais doloroso, né? Assim, quem viu lá O Senhor dos Anéis, por exemplo, vai vendo essa estrutura presente, né? Quer dizer, aquele momento que é o ápice desse obstáculo, aquele obstáculo mais difícil de ser vencido, e aí ele retorna para a comunidade ou para o lugar de onde veio, e aí restaura uma certa harmonia, né? Então, isso eu acho é uma estrutura. Claro que tem que ser feita as mediações culturais e tudo mais, mas eu acho ela muito interessante para analisar como, por exemplo, o cinema constrói no nosso período, né, a figura do herói. E mais do que isso, como se constrói a figura do anti-herói. Isso eu acho uma outra questão para a gente pensar muito nessa relação de religião e cinema passando pela cultura pop, né? O anti-herói, muitas vezes, você tem recursos narrativos para que a gente fique do lado do anti-herói, né? Não sei se vocês já viram, tem exemplos de várias séries desse serviço de streaming que a gente se identifica com o anti-herói. Ou, mais recentemente, para pegar no cinema, aquele filme do Coringa, por exemplo. A gente não consegue se identificar totalmente com o personagem central, mas uma vez que a narrativa expõe as razões pelas quais ele é um ser perturbado, né, que tem lá suas dificuldades, a gente acaba se identificando com, ou pelo menos entendendo as razões dele. Tá? Então, eu acho isso interessante, porque é um recurso narrativo que aponta nessa direção. Ou os heróis que a gente tem também contemporâneos, muitas vezes, eles agem, em alguns casos, não motivados pelo bem comum, mas os heróis muitas vezes agem a partir de um drama ou de um trauma pessoal. O próprio, para pegar nesse escopo, o próprio Batman, por exemplo, é um desses casos. Então, assim, eu acho interessante, nesse caso, né, como é que o cinema ele constrói esses heróis, mas também não é uma construção plana, né, assim, simplesmente reprodução dessa estrutura clássica da figura do herói. E eu acho que aí a gente tem muita coisa para pensar como que isso afeta a cultura em geral, porque uma coisa que eu acho que é um ganho fundamental quando a gente vai para essa dimensão da cultura pop é justamente o ganho que se tem no estudo da recepção dos filmes. Então, a gente tem um desenvolvimento aqui que eu acho bom da gente frisar, que é o seguinte, né? O estudo do cinema, normalmente, a princípio, ele se centrava muito em roteiro. Até hoje, né, a gente tem vários exemplos de artigos, de textos que saem sobre cinema e religião, que praticamente transformam o filme ou a série, eu vou aqui me concentrar mais no filme, mas como se o filme fosse basicamente roteiro, fosse basicamente os diálogos. Então, se extrai os diálogos e faz uma análise ali dos diálogos, das falas e tudo mais. Mas a riqueza do cinema está em que ele é mais do que isso. Ele é movimento, ele é música, enfim, tem uma série de
é luz, né? Então tem uma série de elementos que compõem essa linguagem e que com o tempo foi se reconhecendo. Peraí, não dá para a gente ficar só no roteiro, é preciso considerar a história, a narrativa, mas é preciso considerar também esses elementos estéticos que compõem essa linguagem cinematográfica. E o ganho que se teve quando se passou a perceber essa dimensão do cinema como religião foi a necessidade de se estudar a forma como as pessoas também recebiam esses filmes. Então, não basta só estudar o filme como tal, atentando-se, né, às diversas faces da linguagem cinematográfica, mas também uma face importante, isso cada vez mais tem sido enfatizado nos estudos sobre religião e cinema, é a recepção dos filmes. E isso teve uma abrangência tão grande que há, por exemplo, um artigo que foi publicado alguns anos atrás sobre alguns filmes do Ingmar Bergman. O Bergman é um diretor sueco, desses bem clássicos, tem dezenas de livros sobre ele, né? E aí uma autora, ela fez uma análise muito interessante da recepção dos filmes do Bergman. Então, ela conseguiu projetar os filmes. Foram 5 países, não vou me recordar de todos, mas foram projetados nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Suécia e, se não me engano, na Alemanha. E aí, o foco dela não era o filme, mas a recepção do filme por parte dessas audiências, né? E aí ela, por exemplo, identificou que na Suécia há uma resistência muito grande aos filmes dele, no Brasil há uma receptividade muito grande né, por parte, pelo menos, das pessoas que foram lá assistir o filme, e aí ela vai analisando os porquês, os pontos que são destacados, que são tidos como menores por essas análises. Então, assim, há um ponto importante aqui que é a recepção desses filmes. Tá? Eu acho que isso aqui no Brasil ainda a gente tem que avançar bastante, né, para a gente poder também considerar esse aspecto. Há uma dificuldade evidente aqui você como é que você tem acesso à recepção desses filmes, né? Hoje em dia, talvez a internet pode facilitar, em alguma medida, essa análise, mas realmente ainda é uma dificuldade de encontrar parâmetros metodológicos para se fazer essa análise, né? E isso está tudo embutido, né? Porque, assim, se eu digo que a função, a religião, desculpa, o cinema cumpre a função de religião, uma das questões que está embutida aqui é uma espécie de ritual, né, que está envolvido no cinema. Quer dizer, o cinema também ele cria rituais. E aí o ritual a gente só entende a partir do momento em que a gente analisa as pessoas também que fazem parte dele. Tem um livro do John Linden chamado justamente Religião, Cinema como Religião, em que ele vai dar os parâmetros bem interessantes, acho que vale muito a pena, é um dos livros que virou referência nos últimos, já tem uns 15 anos que ele foi escrito, é um texto que virou referência por, inclusive, apontar esses aspectos, né? Afora, assim, esses casos que vocês já devem ter ouvido e realmente acontecem, né? De pessoas que fazem festa, fazem casamentos e até rituais religiosos a partir de temáticas de filmes. Então, muita gente faz comemorações que seriam religiosas a partir de temáticas como, sei lá, Star Wars, por exemplo, Indiana Jones. Pegam filmes dessa cultura pop e até colocam ali uma mistura, né, com essa dimensão religiosa. Tem uma história que eu acho muito interessante, né, uma vez estava aqui em casa minha avó com a minha filha, hoje ela tem 10 anos, isso ela tinha 5 anos, talvez, né? E aqui em casa a gente gosta muito de Star Wars, né? Quase todo ano tem a gente pega às vezes um final de semana chuvoso, não dá para fazer muita coisa e né, faz o ritual de assistir os filmes. E aí minha avó comentou alguma coisa com ela sobre a história de Adão e Eva e tudo mais. Aí ela fez uma cara assim, e minha mãe ficou assim um pouco assustada e tal, falei, mas você não gosta da história de Adão e Eva e tudo mais? Aí ela respondeu assim, eu gosto, mas o problema é que chega uma hora que eles
vão para o lado obscuro da força. Então, assim, na hora eu me lembrei muito dessa ideia de como o cinema fornece parâmetros de interpretação aqui do texto bíblico, né? Porque na cabecinha dela, assim, Star Wars a gente tinha visto já algumas vezes, e ela, ali tem, esse pessoal vai para o lado obscuro da força. Isso, não, na época, né, ela era mais nova, isso não era uma coisa, assim, muito legal da história, ela não gostava dessa parte, né? Então, acho que isso a gente tem que considerar também, né, em que medida, não só a gente partir das narrativas, dos símbolos religiosos, mas talvez o inverso, né? Em que medida o cinema também vai moldando o modo de lidar, de interpretar as narrativas, por exemplo, bíblicas. E eu acho que esse estudo da recepção é muito interessante e revelador nesse sentido, né? Quando a gente tem oportunidade também de partir para esse aspecto, tá? Uma coisa que eu gostaria ainda de ressaltar é a gente considerar também uma pergunta nesse: por que a gente vai recorrer à linguagem cinematográfica? Uma coisa que me levou a isso, nesse sentido, ainda eu acredito que há uma razão e um fundamento nessa busca, é que eu acho que o cinema, muitas vezes, ele ajuda a enriquecer o diálogo que a gente estabelece com certas, vamos chamar assim, compreensões da religião, com certas compreensões que a gente tem também do cristianismo, né? Aqui na universidade, eu ministro uma disciplina chamada Teorias da Religião. E aí, assim, a gente, como era uma disciplina para graduação, eu procurava contemplar teorias clássicas, assim, para que eles tivessem, os alunos e alunas tivessem uma base, né, dos autores, os principais, aquela coisa toda. Então, tá. E aí a gente começava lá, né, com as teorias da projeção. Então, o Freud, Nietzsche, então aquela ideia de que a religião, o Feuerbach principalmente, de que a religião é uma projeção e o ser humano cria Deus à sua imagem e semelhança. E aí, no entanto, quando a gente vai para os filmes, isso acho que é a riqueza do cinema, a gente vê que a coisa é um pouco mais complexa do que esses textos deixavam transparecer. Então, assim, o Freud tem um texto chamado Futuro de uma Ilusão, que ele diz, olha, a religião é coisa de criança. Basicamente, ele está dizendo assim, tá? Fazendo um resumo bem aqui superficial, mas assim, a religião tem a ver com uma fase infantil, e à medida em que a gente supera essa fase infantil, a gente supera a religião. A religião superar a religião é crescer, é assumir que a vida realmente não tem destino, quer dizer, a gente está sozinho, a gente tem que se virar, tá? E, cara, você lê essa teoria lá, aquele negócio, né, chapado ali no livro, e aí eu vi uma espécie de um filme documentário, eu vou passar só o trailer para vocês, eu acho que não vi, vocês não estavam ouvindo, né, se eu entendi bem, da outra vez que eu tentei projetar aqui um trecho do filme. Alguém pode colocar no chat, vocês estavam ouvindo o áudio ou não? E aí eu vou tentar passar um trecho desse documentário, que é basicamente o seguinte: ele é um americano, terceira geração de indianos, tá, que moram então nos Estados Unidos. E aí o que acontece é que ele fica curioso, né, porque ele vê yoga e as pessoas indo atrás da yoga, aquela curiosidade por isso. E aí ele resolve fazer um experimento. O experimento é o seguinte: ele vai para a Índia e aprende como um guru se comporta, como um guru age. E aí ele volta para os Estados Unidos e começa a se comportar como o guru, como um guru. E ele inventa uma religião completamente absurda, assim, ele inventa mesmo da cabeça dele. Ele fala assim: eu quero ver se as pessoas vão acreditar nisso. E aí fica, não sei se vocês já viram aquele filme do Borat, ele é famoso por fazer isso. Assim, ele está filmando, é como se fosse uma pegadinha, entre aspas, né? Porque ele está filmando a situação toda. A gente que está vendo o filme sabe que ele não é um guru de verdade, e aí a gente vai vendo
a reação das pessoas. Se não tiver o áudio, eu vou passar só um trechinho, só pelas cenas para vocês verem. Eu vou tentar compartilhar o áudio aqui. Federico, quando você abrir para compartilhar, logo abaixo, né, tem dois quadradinhos à esquerda. Aí você tem que compartilhar o áudio. Tá, já vi aí aqui. Você clica ali, você viu? Aí. Tá ótimo. Agora deixa eu só achar a tela onde que ela... Espera aí. Só um minuto, já vai, agora vai. To solve our problems in the West. Growing up in America, I too had a lot of questions. And I met a lot of religious leaders who claimed to have the answers. But were these gurus real or just full of it? To find out, I decided to impersonate a spiritual leader and build my own following. That's how I became Kumare. Hello. If you act like a guru, then you can become a guru, no? Then you come like this. Exhale. I have a guru. It's really wild. Begin to feel the blue light. I feel myself getting warmer than normal. I'm sure that's your energy. I have always wanted to connect with the true authentic person from India. I have intense feelings about the whole planet. The purity, the honesty, there's nothing phony. Então, assim, eu não vou, por causa do tempo, assim, me estender muito, mas a ideia é essa. Então, você vê, o americano vivia praticamente imerso na cultura ocidental e se transforma nesse guru. E esse filme é interessante porque ele começa com essa ideia da religião como ilusão. Então, o início do filme ele é todo sarcástico, você morre de dar risadas e tudo mais, né? Então, ele inventa aqueles rituais lá, aquelas coisas estranhas, e as pessoas vão topando, né, tudo isso. Só que o filme vai mudando, isso é muito interessante, porque essa relação vai se alterando. Ele se transforma numa espécie de espelho, né? Ele diz, o guru, ou que se dizia, que se autodenominava guru, que ele é tudo uma ilusão, né? E que essa ilusão, na verdade, é uma espécie de espelho, ou seja, ele vai dizendo que as pessoas projetam nele aquilo que elas desejam ser, né? Ou seja, eles devem assumir que a ilusão que é Kumaré, e por meio dele, eles encontram a si mesmos, né? E, ou seja, ele tenta fazer uma síntese entre o que as pessoas são e o que elas querem ser, porque o que elas querem ser, elas projetam nele, né? E assim, aqui o filme começa a ficar sério, porque ele começa a perceber que as pessoas vão se envolvendo cada vez mais e contando coisas extremamente pessoais e confiando cada vez mais nele. Chega uma hora que até ele mesmo começa a se perguntar se de repente ele não é mesmo um guru, né? Não é só uma brincadeira. Então assim, a coisa muda de tom completamente. Você já não dá mais tanta risada. O negócio fica sério. E por fim, ele tem que fazer a revelação, porque ele quer fazer ou contar para as pessoas de que aquilo tudo era um experimento, né? E para ele fazer isso, ele é extremamente cuidadoso, porque assim, ele sabe que mexeu com algo extremamente profundo na vida daquelas pessoas, e ele também se alterou profundamente, né? E aí ele encaixar um jeito de falar para essas pessoas que o seguiam, de algum autor, que ele diz assim, a religião começa como experimento e termina como experiência, né?
Então, quando eu parei, por uma razão muito simples, né? Olha só a complexidade que a gente tem quando isso vai para a vida das pessoas, em relação àquele texto do Freud de simplesmente dizer que tudo é uma ilusão e que a gente tem que, né, as pessoas têm que superar essa ilusão. Ou seja, como isso é tudo muito mais complexo quando você vai para vamos chamar assim, para a religião vivida. E aí eu comecei a perceber a riqueza, né, que há no cinema para a gente pensar a religião. E eu acho que isso é uma perspectiva muito boa para a gente adotar ao se aproximar do cinema. Tá? Diferente do início lá, quando eu comentei para vocês que se julgava o cinema a partir de critérios morais, muitas vezes teológicos, talvez a gente fazer um movimento contrário, né? Ver o que o cinema tem para dizer sobre a religião e sobre, ou para a teologia. Então, ao invés de já chegar com, sabe, aquela coisa já, os temas de abordagem, a perspectiva toda já muito balizada, é deixar um pouco ser interpelado pelo cinema, né, pela obra que a gente está vendo. Eu acho isso enriquece muito mais os dois lados, porque a gente consegue estabelecer um diálogo. Eu acho que uma coisa fundamental do diálogo é que os dois lados saem mudados, né? Assim, quando a gente conversa, encontra com alguém e conversa com uma pessoa realmente, a gente também muda alguma coisa na gente, mexe, né, com a gente, pelo menos. Ou pelo menos coloca a gente para repensar algumas coisas. Eu acho essa perspectiva muito interessante. E aqui, eu acho que esse diálogo, né, de uma abordagem da religião como ilusão e um documentário como esse, assim, é de uma riqueza fundamental. E aí, depois disso, eu nunca mais consegui dar aula de teoria da religião do modo como eu dava quando eu comecei, né? Quer dizer, o cinema começou a entrar com muita força. Eu acho isso, a contribuição aqui é realmente fantástica, né, para a gente pensar essa coisa da religião. E para a gente um pouco concluindo aqui, para que a gente possa depois ter um tempo para conversar também, acho que a intenção aqui é que a gente tenha esses momentos também de ter um momento, né, para poder dialogar. Eu fiquei pensando, tentando sistematizar alguma dessas relações entre cinema, né, e algumas leituras que se fez e apropriações dos textos bíblicos. E eu acho que isso ilustra bem essa perspectiva que eu comentei anteriormente com vocês. Tem um filme, a cena desse filme é esse elemento que está, essa cena que está aqui embaixo, chamado Jesus de Montreal. É de um diretor canadense chamado Denis Arcand. Ele fez alguns filmes, talvez um aí que é o último filme dele, já deve ter quase uns 20 anos, mas fez um sucesso muito grande. É um filme lindíssimo, lindíssimo, chamado As Invasões Bárbaras. Mas ele fez, para mim, um dos melhores filmes sobre Jesus do século XX, que é o Jesus de Montreal. E é um filme assim que coloca isso para a gente, né? Se a gente for ver o filme, a história é basicamente do Daniel, que é esse personagem aqui que está, né? Vocês podem ver como se tivesse marcado, né? Com o sofrimento, com as chicotadas e tudo mais. Ele é um artista e ele é convidado pelo padre da cidade de Montreal para dirigir a encenação da Páscoa. Então, a igreja tinha por tradição, né, fazer assim, uma encenação ao ar livre, só que aquela encenação já não estava mais atraindo as pessoas, então ele resolve, o padre, chamar o Daniel, que é um artista, para poder, então, fazer essa encenação, dirigir isso, dar uma renovada nessa. E aí, assim, ele chama, dá uma certa liberdade para o Daniel, e aí ele faz umas pesquisas históricas sobre o Jesus histórico. Então, levanta uma série de elementos, né, que normalmente a crítica bíblica vai trabalhar. E, ao mesmo tempo em que isso vai ocorrendo, à medida em que as encenações vão se desenvolvendo, o Daniel vai se identificando com Jesus. Então, assim, tem paralelos que, para quem conhece o texto bíblico, são fantásticos, né? A peça começa a fazer muito sucesso, por exemplo. E aí produtores de Hollywood vão para Montreal,
levam o Daniel para ir almoçar no prédio mais alto de Montreal e oferecem um contrato para ele trabalhar para eles, né, produzindo e trabalhar em filmes dessa produtora. E assim, o paralelo com os relatos, né, dos evangelhos é muito claro aí com as tentações de Jesus. Agora, esse filme é muito rico, porque ele traz, por exemplo, 3 hermenêuticas, né? Você tem, assim, o padre que tem que lidar com uma comunidade, e ele chega para o Daniel e fala, você acha que você pode chegar aqui com essas outras leituras, sendo que eu todo o domingo lido com essa assembleia do sofrimento humano. Então, as pessoas sofrem, imigrantes, e que vêm aqui, eu tenho que dar um conforto para essas pessoas, mesmo que não seja uma resposta, um conforto. Então, você tem uma hermenêutica de Roma, vamos dizer assim, oficial da igreja, você tem uma hermenêutica do Jesus histórico, né, que eles trazem essa discussão também. Então, como que há pesquisas e que demonstram uma outra perspectiva sobre Jesus, e, por fim, o Daniel que vai se identificando cada vez mais com Jesus, que é o Jesus de Montreal, né? Ele se torna um Jesus contemporâneo, por mais que o diretor dissesse que a intenção não era essa, mas eu acho que dificilmente é possível fazer uma leitura desse texto sem fazer uma leitura desse filme sem fazer essa associação. Então, assim, é uma forma de ler o cinema se apropriando do texto bíblico e de uma tradição, né, do cristianismo, das pesquisas, assim, de uma maneira riquíssima. Acho que os dois lados saem enriquecidos aqui. Uma outra coisa que eu acho importante da gente ter atenção ao cinema na segunda metade do século XX, pelo menos, é a reconsideração do lugar de Judas. Vários filmes retratam da figura de Jesus. Judas não é o traidor. Normalmente, Judas é o discípulo mais próximo. Então, se a gente pega um filme que é A Última Tentação de Cristo, o Jesus Cristo Superstar, Judas é uma figura próxima de Jesus. Ele não é o traidor, ele é, na verdade, o discípulo que chama a atenção de Jesus quando ele tem que ser chamado a atenção. No caso da Última Tentação de Cristo, é ele que vai chamando a atenção de Cristo da sua missão, né? Qual é a missão que esse Jesus, que é um Jesus extremamente instável, vamos dizer assim, ele tem muitas dúvidas, né? Então, ele acha que primeiro vem para pregar o amor, depois o ódio e a guerra, e depois, por fim, ele descobre, né, que é a redenção, e o Judas vai acompanhando e vai, de certa maneira, sendo essa voz, né, que traz clareza a ele sobre a missão. Então, assim, é muito interessante como o cinema reconsidera essa figura de Judas muito antes da gente ter acesso ao Evangelho de Judas, né? E uma outra coisa, por exemplo, esse filme da Última Tentação de Cristo é muito interessante por colocar para mim, ele coloca uma pergunta de fundo que é: o que significa uma psique que articula Deus e homem? O que significa aquele ensinamento do cristianismo de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Que tipo de psique pode sair daqui? 20 horas, Oi? Tá, aqui é já o último slide. Valeu, Kleber. O que significa esse Deus e homem, né? E aí você vai ter uma figura, que é essa figura do Jesus da Última Tentação de Cristo, que é um Jesus extremamente... Ele é uma figura perturbada, né? Assim, ele tem uma série de dúvidas. Ele não sabe se ele está ouvindo a voz de Deus ou do diabo. Então, assim, é uma construção que eu acho que enriquece muito, né? Assim, eu, quando estudei teologia, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí a gente vê esse filme, ele realmente nos impacta nesse sentido. Agora, eu acho que a gente capta isso quando a gente já não chega com as respostas para os filmes, né? Quando a gente deixa o filme nos interpelar. Eu acho essa postura que a gente tem fundamental. E, por fim, para eu concluindo aqui, eu acho que a gente tem no cinema nacional uma fonte ainda riquíssima a ser explorada. Eu acho que um dos temas que aparece
Eu estou trabalhando num texto sobre o Glauber Rocha, sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem uma questão da violência e da religião ali, que acho que merece ser bem trabalhado, de uma riqueza muito grande, mas tem também outras possibilidades, né? Que é a questão do feminino, por exemplo. Acho que essa cultura latino-americana católica, ela coloca o feminino num lugar de mediação que eu acho muito interessante para a gente entender o cristianismo, inclusive entender o cristianismo mesmo no nosso contexto. Eu vou trazer só um trecho, e com isso a gente pode depois partindo para a conclusão, eu vou trazer só um trecho desse filme. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, né? O filme chama-se Deus é Brasileiro. Ele tem várias sacadas que eu acho que valeria muito a pena a gente uma hora olhar com cuidado, mas tem essa parte aqui que eu vou destacar que aponta bem para essa figura do feminino, né? O Antônio Fagundes aqui é Deus que vem ao Brasil procurar um santo para substituí-lo, porque ele quer tirar férias e tudo mais. E esse filme é muito revelador de uma certa mentalidade que aparece em outros filmes nacionais, de que Deus é sempre uma figura distante do ser humano. E aqui, nesse caso, esse filme ele é muito... ele faz uma construção estética muito curiosa, porque, assim, quando Deus olha para a criação dele, normalmente se ressalta a beleza, o esplendor dessa criação. Quando ele olha para o ser humano, normalmente as cenas que aparecem o ser humano são cenas em que aparece esse grotesco, o feio, né? O ser humano é aquela coisa do feio, assim. Então, se a gente for analisar esse filme por essa construção, ela é muito... já daria coisas para a gente pensar. E tem essa questão do feminino, então, que vai aparecer aqui nessa cena. Eu, então, vou agora projetar aqui para vocês. Só um minuto para eu colocar o som. Sentindo um pouco sozinho, né? Quando? Quando inventou o mundo. Sua Excelência fez esse mundo todo sozinho, sem ninguém para dar uma opinião, um conselho. Fazer companhia mesmo. Nunca precisei de companhia. Sua Alteza nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve parente, vizinho, ninguém. É aí sozinho, velho, pelo mundo, vagando aí pelas estrelas. Vendo a bichinha tudo papocar, sem ter nenhum amigo do peito pra jogar a conversa fora mesmo. Então, mulher, gente sua, vai ficar encangadinha no chamego, amorzinho. Eu amo o que eu mesmo criei. Eu amo a humanidade, por exemplo, apesar de tudo. Ó, o senhor tem muita experiência de vida. Muita experiência de vida, a pessoa quer viver muita coisa, mas quer resolver tudo sozinho. Não pode, tá precisando. Tô precisando fazer logo esse santo, tirar as minhas férias. Pronto. Tá certo que eu não sirvo mesmo pra ser santo, eu tenho um bocado de defeito. Acabou. Não se fala mais nesse assunto. Mas tem... Ai, o senhor não se ofenda não, viu? O senhor não se ofenda não, mas eu não troco meus 23 anos, 5 meses e 18 dias de idade pelos seus 4 trilhões de séculos de vida, vagando por aí sem ninguém. Não troco não. Coitado. Tão sozinho. Demorado! Me paga o que deve! Palanca, Nossa Senhora! Palanca, Nossa Senhora! Me dê sua proteção!
celeste. Então, eu gostaria só de encerrar, a gente encerra por aqui essa primeira parte, a gente pode ir dialogando, mas eu acho que essa figura, ali se percebe, né, essa figura de Deus ali bastante distante e tudo mais, ao passo de que ele vai recorrer justamente à figura feminina. Vocês devem ter se lembrado, eu acho que a referência é essa mesmo, Alto da Compadecida é a mesma coisa. Enfim, acho que aqui tem alguns elementos muito interessantes para a gente pensar a construção da religiosidade e do cristianismo, né, aqui no nosso contexto. Eu paro por aqui, aí espero que a gente possa trocar algumas ideias, conversar um pouco sobre algum aspecto aí que tenha chamado a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Fred, pela fala tão interessante. Eu acho que contribui bastante com as pesquisas, os estudos do pessoal do grupo de estudos de cultura pop, né, que acompanhou o professor Antônio Carlos, e tem ressonância, na verdade, tem relações, na verdade, com outros caminhos de pesquisa, como, por exemplo, a relação de literatura e religião também, né? Você levantou uma questão, por exemplo, que eu acho que é uma preocupação de quem relaciona a religião à arte, de maneira geral, seja a pintura, a poesia e mesmo a cultura pop, que é essa coisa que foi feito durante muito tempo de levar os temas de teologia, ou os temas clássicos de religião, para análise do cinema, né? Tentando, sei lá, encontrar o Deus da Bíblia, ou o Deus da teologia cristã, né, em uma determinada obra, ou, sei lá, um determinado tipo de cristologia num filme, ou num quadrinho, ou em alguma coisa desse tipo. Eu acho que essa questão que você levantou é importante e é algo que tem se acenado bastante hoje, que é a necessidade de você observar na obra aquilo que a obra tem para dizer, né? Aquilo que o filme tem para dizer, aquilo que está sendo analisado tem para nos dizer. E eu fiquei pensando também numa informação que você trouxe, que é algo que está bastante próximo também do Tillich, que é a ideia de que um filme religioso não necessariamente é o que trata do tema da religião de maneira mais explícita, mas aquele que toca num elemento religioso, talvez num componente mais existencialista, né, que parece que tem a ver com aquela tipologia lá do Tillich de arte religiosa, né, arte que tem um tema religioso, mas não tem um conteúdo religioso, esse tipo de coisa aí. E eu não sei se você pudesse dar alguma indicação aí a partir da sua experiência e dos seus estudos, né, nessa linha, quem você considera, por exemplo, um cineasta, ou que tipo de filme você considera um filme mais religioso nesse sentido aí? E eu aproveito para colocar para o pessoal que está assistindo que quem tiver perguntas ou comentários, a hora é agora, o professor está aqui, acho que pode ajudar a gente com as nossas dúvidas. Isso aí, podem mandar aí, eu gosto muito de conversar aí com vocês, mesmo nessa... Aí vocês se lembrem, quando vocês me encontrarem por aí, eu não estou vendo o rosto de vocês estão me vendo, mas eu não estou, então, se eu não cumprimentar ninguém, porque eu não conheço vocês visualmente, mas vou ter um prazer imenso também de conversar ao vivo quando a gente puder. Eu vou pegar essa pergunta do Kleber, essa última consideração, que Kleber, acho que assim, você tem razão no que você diz, né, essa ideia de você ter um estilo religioso para além, ou que extrapola uma
questão meramente temática. Ou seja, não é simplesmente o tema... Vamos pegando uma linguagem menos, digamos ali, técnica do Tillich, né? Mas assim, não é aquele tema, não é o tema de um filme que faz ele religioso dessa perspectiva. Então, assim, a gente tem, na verdade, é o modo como se lida com certas questões, e principalmente questões do cotidiano, né? Então, são questões que nos afetam a todos, a gente se depara com elas no dia a dia, mas por N razões a gente sufoca essas questões, essas dimensões da vida, seja porque nós temos coisas mais prementes para fazer, ou seja porque a gente está ocupado com outras coisas. E aí esses filmes normalmente teriam essa preocupação, né, de por meio desse cotidiano mostrar como esse cotidiano ele remete para alguma coisa, para um outro sentido, digamos, que é um sentido de profundidade. Tá? Quando eu falo aqui, esse termo é muito ruim de usar, mas também a gente não tem muito nesse contexto outro, que é essa ideia de, chama-se transcendência, né? Mas transcendência não é só transcendência no sentido de Deus. Transcendência é eu ir adiante, né? Eu estar adiante de. É assim, eu estou aqui filmando, esses filmes fazem muito isso, né? Filmando uma cena extremamente prosaica, mas à medida em que ela vai de uma maneira mais lenta, procura um outro ângulo, vê, sei lá, uma porta se fechando de um outro ângulo, uma música, enfim, isso tudo vai criando essa ambiência, ou essa atmosfera que nos aponta para esse algo mais que está ali. Eu acho que, assim, com certeza, tem um caso interessante que um dos autores, é um texto de 1972, se não me engano, do Lars von Trier, não, do Schrader. Ele foi um cara que escreveu o roteiro de vários filmes do Scorsese, trabalhou muito com o Scorsese, inclusive A Última Tentação de Cristo, ele é um dos responsáveis, e vários outros filmes. Ele é um cara que escreveu um livro chamado Cinema Transcendental, que é justamente essa ideia do cinema, de que transcende, né, assim, nesse sentido que eu comentei. E ele cita o Bresson, o Ozu, os filmes do Bergman, por exemplo, são claramente nessa direção. Mais contemporaneamente, a gente tem o Gus Van Sant, tem uns filmes nessa direção. O Lars von Trier, com certeza, a gente poderia incluir nesse rol, né, que trata dessas dimensões. E tem uma coisa, e aí, puxando já essa pergunta, mas fazendo a conexão com a outra que você fez, eu acho que tem uma coisa que é assim, eu acho que a gente ouvir não só o que a obra diz, mas o que a gente está querendo analisar e entender, estudar, implica também em tentar ouvir o que esse filme está pedindo em termos de referenciais teóricos para a gente analisar. É aquilo que eu falei, um referencial teórico que pode ser excelente para analisar um tipo de filme não é necessariamente adequado para outro, né? Eu acho que ouvir o que a obra está dizendo também nesse aspecto é interessante. Quer dizer, que tipo de obra que eu estou lidando, né? O que ela me pede no sentido de referencial, né? Como eu falei, tem referenciais desses. Esse tipo de abordagem, por exemplo, eu acho que dificilmente ele serviria para análises de, talvez, outros tipos de filmes, né? Filmes mais assim, como é que eu vou dizer, mais lineares e tudo mais, eu veria uma certa dificuldade, porque essa não é a preocupação desse tipo de filme. E com isso, como eu falei, assim, esse juízo de valor aqui, então o referencial teórico bom, a abordagem boa é aquela que considera a religião como, o cinema como religião. Para alguns filmes vai ser, agora para outros talvez tenha outras coisas mais interessantes. Eu fiz uma proposta um tempo atrás para um aluno que queria entrar no doutorado, de justamente se aprofundar nessa abordagem, né? Que é uma abordagem fenomenológica do cinema, que no Brasil a gente tem pouquíssima coisa sobre isso. A gente tem autores franceses que fizeram isso, mas aí, por fim, ele acabou
ele foi para a área de cinema, propriamente dito, ele vinha dessa área, aí ele acabou indo para outros caminhos, ainda que ele diga que um dia eu vou voltar para a gente fazer aquele projeto, que eu acho que seria muito interessante, de aprofundar esse tipo de análise. É isso. Muito rico. Então, assim, de ouvir o filme também no que ele diz sobre isso. E só para concluir, Cléber, rapidinho, no Brasil, acho que você tem completa razão também, os primeiros trabalhos que eu apresentei em congressos eram nos GTs de literatura, porque não tinha GT de cinema, de cultura visual. E aí a gente foi ali se encontrando, e aí a gente conseguiu hoje, em vários congressos da área de ciência da religião e teologia, a gente tem conseguido organizar GTs para trabalhar a cultura visual, né? Legal. Chegaram 2 perguntas aqui, não sei se você chegou a ver. Uma é do Israel, né? Israel Caleb, e ele pergunta se é possível afirmar que a igreja ou religião ainda tem um olhar preconceituoso frente ao cinema, à cultura pop. E a outra, que é a do Gilson, que é quando a religião se faz arte e educação com o imaginário e as possibilidades de trabalho com o cinema e o ensino religioso. Então, são 2 questões, você fica à vontade. Se tiverem outras perguntas, podem ir mandando também. Israel, obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, depende muito do que a gente de que igreja a gente está falando, também de que tipo de cultura pop, né? Eu vejo dos 2 lados. Eu acho que tem uma coisa, assim, talvez na formação do protestantismo, uma desconfiança muito grande a quando se tem elementos mágicos muito presentes, e principalmente quando a gente vê uma literatura que depois também vira cinema, ou certos filmes, né, em que esses elementos da imaginação aparecem de uma maneira muito forte e não controlados por essa leitura mais sedimentada do que é o cristianismo, dos ensinos do cristianismo. Então, eu acho que assim, a gente tem ainda, assim, eu acho que uma certa desconfiança muito grande em relação a esse tipo de produção. Então, uma referência que eu tenho não é muito atual, mas assim, o Harry Potter, por exemplo, eu lembro que causava uma série de resistências, né, de análises, assim, de como aquilo seria complicado e perigoso. Há tempos atrás, eu estou tentando lembrar o nome do filme, mas houve também, eu vi um programa de rádio na internet de um grupo religioso mais conservador, em que se fazia uma análise de um desses filmes recentes. Agora eu vou tentar lembrar até o final, se eu recordar eu falo para vocês qual é o filme. Mas a análise era no sentido de você ter cuidado, que aquilo lá não era uma deturpação do que se ensinava e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma outra coisa que aparece cada vez mais, é a impossibilidade das instituições religiosas terem um controle total disso, né? Antigamente se dizia, na minha época, né, década de 90, ali, quando eu era adolescente, jovem, mais jovem do que adolescente já, mas se dizia muito assim, de não assistir filme tal, de não assistir tal coisa. E hoje em dia, eu acho que isso é cada vez mais difícil de se ter esse controle, ao passo em que o discurso, em muitos lugares, ainda que se afirme, não se recomenda assistir, se for assistir, tomar cuidado com isso, aquilo, outro, enfim, uma série de reservas quanto a isso, né? E tem uma coisa que eu fico pensando, mais uma provocação mesmo, como o John Linden fala da religião como cinema como religião, eu acho muito interessante, né? Como há historicamente a religião teve uma desconfiança muito grande com o cinema, né? Nunca foi uma relação pacífica, assim. Ao passo em que a religião também fez uso do cinema, faz uso, né? Se você pegar lá, tem listas na internet de 10 filmes evangélicos recomendados para você ver lá no Netflix. Mas, em geral, a reação foi sempre de desconfiança. Eu fico me pensando se, em parte, não é porque o que o John Linden fala
tem razão. Em que medida o cinema não é um elemento que compete com a religião em oferecer heróis, oferecer mitologias, oferecer interpretações de mundo, né? E não é à toa, acho que talvez no Brasil, que as igrejas aí, neopentecostais principalmente, têm comprado salas de cinema, né? Porque essa concorrência é também arquitetônica, né? Como que aquela arquitetura também serve para essas duas funções. Uma questão, a outra questão que foi colocada, eu perdi o nome aqui, acho que foi o Gilson, não é isso? Sumiu aqui para mim. É o Gilson. O Gilson. Questão do ensino religioso. Assim, o que eu estou tentando pensar aqui é um pouco... assim, não é necessariamente a aplicação disso, né, para essa dimensão mais prática, mas com certeza, eu acho que o cinema é uma ferramenta fortíssima para isso, né? E eu encaro o ensino religioso como assim um lugar e que a gente tem para construir ou dar uma formação cidadã para o indivíduo. Tá? Não é ensino religioso em escola pública, não é para proselitismo religioso. E eu fico pensando, né, talvez é o único espaço que aquela criança vai ter para entender a religião do coleguinha dele, do vizinho, do primo, do parente, de uma maneira não estereotipada, né? Então, assim, é um espaço, nesse sentido, para a construção de uma sociedade mais tolerante e mais democrática, fundamental. E eu acho que, assim, o cinema aí, ele consegue fazer isso de uma maneira, acho que fantástica, assim, fazer o uso do cinema como recurso para determinadas idades, né? Eu acho que é muito, muito rico nisso tudo, né? E como que essas narrativas pegam, né, essas crianças. Aqui em Juiz de Fora a gente tem uma licenciatura em Ciência da Religião, cujo objetivo é formar professores de ensino religioso. O principal objetivo é esse. E a ideia é justamente trabalhar essas tradições religiosas e mostrar como há enfoques diferentes para talvez problemas similares. E aí realmente a gente vê como as aulas se tornam muito interessantes, né? Interessantes para esses alunos, né? E alunas, porque assim, se você pega ali um adolescente e toca em questões e aborda isso, eles estão curiosos por saber dessas coisas. E aí era muito engraçado, que a gente ouvia relatos aqui de alunos na escola, né, de 6º ano, 7º ano, que os professores começaram a achar estranho, professor de matemática, de história, que eles estavam ansiosos para a próxima aula de ensino religioso. Que era assim, estavam estudando e a partir muitas vezes desse cotidiano, né, de coisas da experiência deles, né? E tanto é assim que algumas escolas particulares têm também utilizado cada vez mais esse recurso, porque essas crianças estão expostas a esses outros elementos, né? Assim, você trabalhar elementos religiosos a partir de um certo filme, da literatura, eu acho que isso, para certas idades, né, é de uma riqueza, eu acho muito importante e fundamental, né? É aquele princípio básico da pedagogia, né? A gente parte de onde está as preocupações dos alunos, né? Isso aí, voltando lá, o Kleber falou do Tillich, uma das coisas que eu acho que eu aprendi com o Tillich, que eu levo isso até para mim como professor, é assim, né? A gente tomar muito cuidado para que a gente, ao ser professor, ao dar aula e tudo mais, a gente não comece a responder perguntas que ninguém fez, né? Então, você está lá muitas vezes falando e aquilo é extremamente desinteressante porque as pessoas ainda não se perguntaram ou não estão perguntando-se sobre aquilo. Então, o primeiro passo é, o que as pessoas, qual é as perguntas, né, que estão aqui? E aí, de certa maneira, eu acho isso, para a sala de aula, é sempre muito válido, assim, para estabelecer esse diálogo. E as perguntas, muitas vezes, deles são elaboradas nesse universo, né? Nesse universo dessas imagens que circulam cada vez mais e são formativas para muitas pessoas. Frederico, sim, Antônio. Estava querendo lembrar, era A Bússola de Ouro? Que eu me lembro, foi o último grande movimento contra um filme. Pode ter sido.
Pode ter sido. Foi. Que é da trilogia Fronteira do Universo. E tem uma análise, assim, eu não sei se isso acontece, assim, nos universos mais eclesiásticos que eu estudo, ultimamente tem uma exaltação extremamente grande do C.S. Lewis, né? Então, assim, e ao mesmo tempo um respeito pelo Tolkien, mas ao mesmo tempo um respeito que esse cara é gente boa, mas não é tão bom quanto o Lewis. E assim, aí que é também uma apropriação dessa cultura pop de alguma maneira. Né? Sim. E o Lewis era extremamente refratário, né? Ele tem uns textos interessantes. O Eliot também tinha, assim, essa relação entre cultura e religião. É interessante ler esses textos deles para entender um pouco esse problema. Beleza. Eu não sei que horas até nós vamos aqui. 8h30, o Kleber. 8h30? Então tá, a gente tem mais 3 perguntas, se eu não me engano. E aí a gente vê como é que faz com o tempo, né? A primeira, acho que é uma pergunta do Wellington, sobre indicação de autores e textos, né, para discutir arte e religião. A segunda é da Joyce, ela pergunta referente às animações, né, de categorias infantil, né, se também cabe as mesmas análises, e pergunta também, nesse mesmo contexto, se na questão, a suposta questão da doutrinação, das doutrinações subliminares, se isso é apenas um preconceito ou se é algo que a gente deve se preocupar mesmo. Há também uma pergunta aqui do professor Márcio, né? O que dizer do fenômeno implicado governo e religião e o controle do cinema em contexto brasileiro? Eu acho que inicialmente é isso. Não sei se eu vou lembrar de tudo, você me ajuda aí, tá, Kleber? Tá bom. Vamos lá. Essa questão da relação... Claro, o cinema é uma arte extremamente cara, né? Então, ela padece desse tipo de ter patrocínio, incentivos e tudo mais, né? Assim, tem N histórias, né, de filmes que enfrentaram barreiras na sua produção por exemplo, por tratar de temática religiosa, muita gente não queria se envolver nesse tipo de polêmica e não queria colocar dinheiro para fazer o filme. Não sei se vocês já viram A Vida de Brian, por exemplo, é o caso clássico desse, né? A história é que o George Harrison, dos Beatles, hipotecou a casa e falou, não, faz o filme que eu banco o filme, porque ninguém queria se envolver muito naquilo. E é um caso curioso, porque, assim, filmes nesse estilo de comédia, de humor, ou que tocam na figura de Jesus, basicamente é esse do Monty Python, né? Assim, a gente tem pouquíssimos, né? É um tabu, assim, na história. O cinema deve ter a gente deve ter uma estimativa de quase 200 filmes, acho que, sobre Jesus. E a gente tem no máximo 2, eu não vi todos, né, mas foi sobre essa perspectiva. E aí a gente pega no contexto brasileiro atual, acho que isso é terrível, assim, apesar de que a gente vê sempre formas de se encontrar subterfúgios quando isso aconteceu na história do Brasil, né? Acho que essa limitação de criação artística ela é sempre muito ruim para os dois lados, né? Para quem está criando e que tem que não só criar, mas lutar contra essas censuras que vão se impondo, e também para quem proíbe, porque não vai conseguir proibir totalmente, né? Acho que isso também a gente tem N exemplos na história. Agora, para a história do cinema e o desenvolvimento do cinema no Brasil, eu acho isso traz consequências a longo prazo. A gente no Brasil começou a ter um renascimento com produções extremamente ricas e muito boas, né, de qualidade. Tem um filme assim, Abril Despedaçado, por exemplo, lindíssimo, assim, brasileiro, e eu acho que a gente vai realmente passar por um período que não vai terminar ano que vem, amanhã, porque isso
essas consequências para a indústria cinematográfica, ela vai para além desse fator imediato, né? E aí vamos produzindo algumas comédias e eventualmente aparece alguma coisa que foge desse elemento aí. Com relação à questão das animações infantis, eu acho também isso vale muito a pena a gente pensar as mudanças, né? Eu acho isso outra coisa, assim, da relação das animações com o seu contexto. A minha filha, por exemplo, né, ela tem, isso é muito engraçado, ela tem uma dificuldade imensa com os filmes da Pequena Sereia, né, que então, assim, e os motivos dela, ela hoje está com 11 anos, é exatamente que ela é uma pessoa que abre mão da sua fala para poder se casar, ou ter a possibilidade de se casar com um príncipe, né? Claro, ela não elabora nesses termos que eu estou dizendo aqui, mas ela tem essa leitura e ela, desde muito cedo, assim, uma desconfiança em relação a isso. E também, assim, como que o ideal de princesa, por exemplo, em certas animações vai se alterando à medida que o contexto vai mudando. Tem alguns estudos muito interessantes, por exemplo, sobre a mudança das representações da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela surge ali no final da Segunda Guerra Mundial, o personagem, e ela tem um pouco esse caráter, os homens estão na guerra e ela, né, tem uma função heróica. E no pós-guerra, né, que tem todo aquele ideal da família, estilo propaganda de margarina, né, ela se torna quase uma dona de casa, assim, né? Ela meio que desaparece, ela, como personagem, ela assume muito esse papel representando um pouco aquele ideal de mulher desse período pós-guerra. E aí depois, gradativamente, ela vai retomando, e assim, cada vez mais uma certa autonomia, e que representa um pouco essas mudanças também sociais, né? Eu acho isso uma coisa, essas análises desses heróis, isso vale para outros também. Eu acho interessante fazer uma análise, essas análises mais, não só, vamos dizer ali, mais circunscritas, mas análises históricas, elas são extremamente reveladoras, talvez mais do contexto do que dos personagens. Tem acho que é o Walter Benjamin que fala isso, né, que os brinquedos que as crianças brincam, diz mais sobre os adultos do que sobre os brinquedos, do que sobre as crianças. Quer dizer, por que se faz dessa maneira? O que isso está dizendo sobre esses contextos? Eu acho que as animações são muito reflexo de um pouco assim, um reflexo de um contexto ao mesmo tempo em que forma, né? Muito. Assim, particularmente, eu não tenho muito essa ideia, não acompanho muito essa ideia de doutrinação subliminar e tudo mais, até porque eu acho que isso, pelo menos assim, não tem nenhuma teoria psicológica por trás disso, mas eu pelo menos não vi assim ninguém que, por causa lá de alguma coisa específica, muito pontual, né, tenha assumido algum valor, alguma coisa assim. Agora o que acontece é que as crianças assistem aquilo milhões de vezes, né? Quando eu era pequeno era a mesma. Eu gostava lá, encostava e assistia o mesmo filme várias vezes. Ainda que a gente tinha muito cuidado aqui de evitar um exagero. Tinha uma primeira pergunta, Kleber, essa eu perdi. Sobre indicação de autores e textos. Acho que você indicou alguns aí já na sua fala, né? Uhum. Eu tenho... eu coloquei aqui alguns para... deixa eu ver aqui, alguns... posso mandar isso aqui para vocês depois. É que eu tinha preparado algo um pouco mais extenso, mas a gente vai falando demais e acaba se perdendo. Mas eu acho que assim, livros que eu acho que são importantes. Esse daqui aqui está faltando, tá? É John Lydon, que é esse Cinema como Religião. E tem esse outro aqui, que é do Plate, chamado Religião e Cinema. O cinema e a recriação do mundo. Eventualmente, eu posso até ver isso,
do Antônio Carlos, eu tenho alguma coisa aqui em PDF que eu fui baixando, escaneei alguma coisa agora recentemente também, e eu posso... Esse aqui é o do Play. Esse aqui eu acho que, se não me engano, eu tenho inclusive em PDF, eu posso passar para vocês, tá? Que são... Esses dois textos, assim, eles são citados bastante nesse contexto de produção de fala inglesa, principalmente, tá? Tem um outro livro, esse eu acho que eu tenho em PDF também, que é esse compêndio de cinema e religião. É um livro bem... É uma obra de consulta, mas tem, apesar de ser muito sucinta e mais informativa, ela tem coisas assim bastante interessantes. Acho que, sabendo ler, ela abre bem a perspectiva, né, para algumas temáticas, para alguns tópicos que a gente pode trabalhar. Mas eu acho que, de repente, eu passo alguma coisa, vejo aqui o que eu tenho em PDF, posso passar para o Antônio Carlos, aí, de repente, compartilha aí com quem tiver interesse. Eu posso aproveitar e fazer só uma propaganda aqui, tá? A gente... isso, que faltou o bom, né? Faltou o texto bom. Tá. Tem esse livro, tá? Esse aqui também eu escrevi em 2015, que é o Religião e Cinema. Então, aqui tem uma parte metodológica no início e depois análise de alguns filmes. Agora estou querendo voltar a escrever, né, agora depois de um tempo, assim, aquilo que eu comentei, às vezes a gente tem que esperar um pouco para ver. A parte mais difícil é sempre escolher os filmes, que filmes a gente pode... que vai trabalhar, né, assim, para mim não é um processo tão fácil, assim, mas eu vou ver se agora a gente volta a desenvolver alguma coisa, né, nesse sentido, tá? Mas a propaganda que eu ia fazer é de um outro ponto que não tem, pode ser que tenha a ver com a temática aqui. A gente tem feito aqui um projeto de cursos de extensão chamado Religando, Ciência da Religião Online. Se vocês procurarem, tem um canal nosso no YouTube. Então, a gente tem feito, assim, por causa da pandemia, a gente tem feito cursos, são cursos gratuitos, tá? Cursos de extensão, uma vez por semana, normalmente 1h40 de aula. E aí, agora a gente abriu uma nova rodada, as inscrições ainda estão abertas, então, se algum de vocês tiver interesse, tem lá, vocês podem ver a lista de cursos que a gente tem, acessando a página do programa de pós-graduação aqui, né, da UFJF. Eu vou colocar o link para vocês. Lá tem as informações que vocês precisam. Eu estou comentando assim isso para vocês porque eu estou pensando na próxima rodada, que a gente vai ter uma ainda esse ano, eventualmente colocar alguma coisa sobre cultura pop. Eu não sei bem o que. Eu estou conversando com um colega que pesquisa principalmente HQs, né, para ver se a gente coloca algo nesse sentido no próximo módulo, tá? E lá também tem um livro que saiu, que a gente escreveu a partir desses cursos, chamado Religião em Tempos de Crise. Esse livro também é gratuito, está disponível para download, quem quiser. Tem textos relativos ao primeiro curso que a gente ofereceu, tá? Mas, assim, o tema da cultura visual vai aparecer em breve lá. Aí podem ficar atentos que vai vir coisa boa aí pela frente. Bom, professor Frederico, muito obrigado pela sua fala tão interessante, tão instrutiva e bonita também para a gente que gosta de cinema e de arte em geral. Foi uma enorme contribuição. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta, já são 8h40,